Nesta primeira palestra, eu quero começar com o ponto quando tudo começou na tua vida. Depois, quero passar por um importante aspecto da vida espiritual, a fé como dom infuso de Deus. E o terceiro momento desta primeira palestra, nós não somos um número para Deus, nós temos um nome escrito no coração de Deus. Por isso, a imagem é este pergaminho. Isso chama-se pergaminho, que foi a evolução dos papiros. Os papiros eram dos egípcios, os pergaminhos seguiram depois. Este rolo é como também era escrita a Bíblia. E existe dois símbolos do lado, que chama-se alfa e ômega, princípio e fim. É verdade que muitos podem anotar, se não conseguem anotar o pensamento inteiro, pelo menos os textos bíblicos, apesar de que depois, durante a semana, quem aqui já se inscreveu no YouTube padremanzotti.com.br? Se inscreveu, não é só assistir. Porque pede para alguém te inscrever, porque você recebe com exclusividade. A palestra fica lá, você indica para alguém. Vamos lá. Meus amados irmãos e irmãs, nesta tarde abençoada, nós estamos aqui, de alguma forma, agora no silêncio, para fazer este retiro, anual, nacional, internacional, com pessoas que vieram do Cabo Verde, os cabo-verdianos. Minha saudação também aos que vieram do Paraguai, então torna-se internacional. E nós vamos, através de São Paulo, fazer um diagnóstico de nossa alma. Neste retiro, eu serei eminentemente alguém que vai tentar, através de alguns personagens místicos e papas, que saiamos daqui com um diagnóstico de nossa alma e, de forma geral, curados nas nossas patologias. Muitos aqui talvez estejam vindo de um excesso de trabalho, viajaram, estão começando este sábado um pouco cansados. E quando você algumas coisas escutar, você vai sentir um calafrio. Há certas palavras que nos provocam calafrio. E o calafrio significa, é ali que Deus está me pegando. Por isso que eu peço que preste atenção. As palestras são um pouco demoradas, mas tem os momentos depois de intervalo. Mas quando algo te toca, deixe entrar. Reacender a chama e voltar ao primeiro amor. Repita comigo: reacender a chama, voltar ao primeiro amor. Qual o primeiro tema? Reacender a chama e voltar ao primeiro amor. Eu disse que eu acredito que se você está aqui, nós temos fé. Nós temos fé em Deus. De alguma forma nós temos aquela chama que ainda fumega. Mas os dias são terríveis. As tempestades, olha o que fez em Juiz de Fora, Ubá, o que fez no Rio de Janeiro, o que fez não muito tempo no Rio Grande do Sul. As tempestades estão vindo fortes e torrenciais. Então, se a nossa lâmpada, se a nossa chama estiver fraca, o mundo pode tentar apagar. Então nós temos que fortalecer, reacender, dar combustível à nossa fé. Vejam, no Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 a 4, onde que eu baseei esse retiro?
Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 a 4. Mesmo que você não pegue a tua Bíblia, anote esse texto. Eu estava fazendo a peregrinação da Turquia, que alguém disse: padre, não é os caminhos de Paulo, são os caminhos de pedra. Não importa, mas me marcou muito. Foi uma das viagens, das peregrinações mais difíceis que eu já fiz, mas me marcou proporcionalmente. Agora este ano tem os Passos da Misericórdia, inclusive a Libermundo está por aí. Mas eu li as cartas que foram escritas com as 5 igrejas, e existe em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 a 4, uma carta que é escrita à comunidade de Éfeso. Nós visitamos hoje ruínas, mas lembremos que Éfeso foi uma das maiores cidades romanas do Império Romano fora de Roma. Claro, Roma era a grande cidade. Fora de Roma, dos estados conquistados, Éfeso era uma das maiores cidades. E lá em Éfeso havia uma comunidade muito forte, cujo bispo muito novinho chamava-se Timóteo. E Paulo escreve uma carta e diz assim: escute bem isso. Conheço, falando para a comunidade de Éfeso, conheço tuas obras. Se acharem o texto, depois leem nas vossas versões, um dos 3 universitários. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Repita, se alguém achou. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Caramba! Revelação do céu. Vocês foram pacientes, e é para mim, para você, viu? Deus está dizendo isso. Eu sei que você aguentou muito na tua vida, eu sei que você ralou teu joelho, eu sei que você já renunciou muita coisa, eu sei que você trabalha na igreja, eu sei que você é da obra evangelizar, eu sei que você faz caridade, mas eu tenho algo para te acusar. É assim, acusar, a palavra é eu te acuso. Você não ama mais a Deus como amava. Você sabia que tinha esse texto na Bíblia? A gente passa batido, né? Deus não está reclamando do fazer, Deus está reclamando que não o amamos. E qual é o segredo? Volte ao primeiro amor. De novo, anote esse texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, a tua caridade. Eu sei que você trabalha na sua igreja, que você é ministro da palavra, que você é padre, que você é religiosa, que você é uma pessoa do bem. Mas eu te acuso de algo: abandonaste o primeiro amor, não me amas como antes. Gente, isso no casamento acontece ou não acontece? Eu sempre vou no espiritual e vou no prático. Acontece ou não acontece? A pessoa entra na funcionalidade. Eu atendi um senhor, eu acho que foi ontem, que o homem disse com muita sinceridade: eu e minha mulher, 8 anos não tivemos, não mais, era mais. Eu somos ministro da palavra, fizemos de tudo, mas padre, eu esqueci de abraçar, eu esqueci de beijar. Quem escutou isso no rádio? Eu esqueci de fazer o bem. O problema
é que veio um amigo e deu a ela o que eu não dei, e ela largou minha filha com 8 anos e eu. Não estou justificando, mas o amor tem que ser alimentado, também como Deus. Éfeso, e aqui Éfeso eu vou descrever muito das nossas comunidades, é uma igreja impecável, trabalhavam muito, eram muitos respeitáveis na lei, ortodoxos, não aceitavam o erro, mas eram frios, e Deus está condenando a frieza. Eles sofriam da pior doença que pode atingir o cristão, um ativismo místico. Eles faziam as coisas para Deus, mas não faziam as coisas com Deus. Vou repetir esta frase: cuidado, não façamos as coisas para Deus, mas façamos as coisas com Deus. Repita comigo. Não façamos as coisas para Deus. Não façamos as coisas para Deus. Mas façamos tudo com Deus. Mas façamos tudo com Deus. Isso é amor. Com, não para. Éfeso e muitas das nossas paróquias, tantas brigas, discórdias, desavenças, padre brigando entre si, coisa feia, ridícula, liderança brigando entre si, na catequese, na liturgia, famílias brigando. Não basta ser doutrina, não basta se dizer fiel à lei, fiel no amor. O que é que Deus está denunciando? Que faltava o primordial: sermos apaixonados como no início. Eu te pergunto, quando você se apaixonou por Jesus? Quando você teve esse olhar arrebatador de Jesus? Quando na tua vida, padre, eu não senti isso, então você vai sentir nesse retiro. Padre, eu senti, nós vamos buscar esse sentimento, e mais do que o sentimento, a decisão, mas eu chego lá. A pergunta: você já alguma vez sentiu-se tocado pela mão de Deus? Sentiu o Espírito Santo passar na sua espinha? Quem já teve esse sentimento? Muito bem. Então você sabe do que eu estou falando. Mas de repente hoje você vai falar: mas eu não tenho mais. O que aconteceu? Vamos tentar ver. A gente reza o terço por hábito, vai à missa por calendário, serve a pastoral por obrigação, e viramos funcionários do sagrado. Eu estou na escala, até ministro da Eucaristia eu vou. E o pior, isso não acontece só nas outras paróquias. Se tem o padre Reginaldo que vai presidir a missa, meu Deus, capricho que é uma beleza. Porque o padre Jorge ou outro padre faz mais ou menos. A máquina está funcionando, mas não tem fogo na caldeira. Você era da renovação carismática, você rezava em línguas, você tinha momentos de adoração no Santíssimo Sacramento. Faz tempo que você não sabe o que é sozinho na igreja, fora do horário, e ficar em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. O que está acontecendo? A vida espiritual vira uma máquina de vendas. Eu coloco o meu esforço, e que Deus me entregue a paz. Mas o amor se perdeu no caminho. E se ajudar, tudo que eu falar da mística, eu estou falando da mística. Padre, está muito teológico, eu vou tentar não ser. Jogue no relacionamento humano, veja se não é isso. Quantas amizades nós perdemos no caminho porque faltou o relacionamento. Um amigo que você fica 10 anos sem conversar, é um estranho.
Um casal que fica muito tempo distante, torna-se estranho. Se nós nos distanciarmos de Deus, nos tornamos estranhos a Deus, não Deus conosco, eu com Deus. E estou falando isso para você, mulher, estou falando isso para você, homem, estou falando para mim como padre, eles como músicos e missionários da obra Evangelizar. Você lembra quando o teu coração ardia por Deus? Por que não arde mais? Quando a missa não era uma obrigação, e aqui, meus irmãos, estou sendo taxativo. Quem não foi na missa domingo passado, a fila está começando. Quem, não adianta se cutucar que eu enxergo, minha filha. Até eu não enxergo daqui para lá, mas a televisão me mostra. A fila está aí, e não vai faltar padre. Que cada um passe pela confissão, porque a missa dominical é uma obrigação, mas é uma obrigação. Como alguém me disse esses dias, não, eu sou católica, grande cantora, sou católica. Ai, mas eu esqueci, comi carne na quarta-feira de cinzas. Não vou falar o nome porque não devo. Quando a missa não era obrigação, quando rezar não era um peso, era uma necessidade. Quantas vezes também nós continuamos fazendo as mesmas coisas da vida espiritual, mas não estamos inflamados por dentro. Onde foi que eu esfriei na minha fé? Onde foi antigamente? Eu lembro da minha falecida mãe, Maris Versuti Manzotti. Ela dizia assim, e hoje eu não estou muito católica. Hoje nem pode falar mais isso, né? Antigamente a gente falava, né? Estou muito católica não. Eu falo. Diz que é proselitismo, que se dane. Onde foi que nós nos tornamos pouco fervorosos? Onde foi que esfriou a tua fé? Foi a rotina? As preocupações da vida? As decepções com padres, religiosas ou teu colega de grupo? Foi alguma notícia que saiu no jornal, que às vezes a gente lê e se decepciona com a igreja? De onde vem essa frieza espiritual? Falta de vigilância? Talvez aqui a grande maioria não tenha deixado de ir na igreja, mas deixou o encanto de ser católico. Talvez muitos aqui não pararam de rezar, mas pararam de amar. E Santa Teresinha, rezar é um diálogo amoroso de Deus. Muitos até vão à igreja, não deixaram de ir, mas perderam o encanto de ser católico, o encanto da igreja. Muitos não tenham parado de rezar, mas deixaram de amar. O que é então esse primeiro amor, padre? Muitos pensam que o primeiro amor é cronológico, aquela emoção que eu senti um dia lá atrás. Não. Sem dúvida, no momento da primeira Eucaristia, muitos santos guardaram o dia da primeira Eucaristia como o momento, o ápice da vida. Talvez o momento da crisma, talvez um retiro que você foi, mas eu não estou falando que voltar ao primeiro amor é transportar-se ao passado para ficar no sentimento do passado. Não é uma questão de tempo. O primeiro amor é primordial apenas para lembrarmos que somos ou fomos apaixonados, e um transportar para hoje. Nós temos que voltar a amar Deus. Se você quiser resumir o cristianismo,
se quiser que eu fale o catolicismo, qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu não estou inventando moda, eu não estou falando água com açúcar, eu estou falando para você que já é de caminhada de igreja, está faltando amor a Deus. O primeiro amor, a gente não tinha todas as respostas, mas nós tínhamos todas as perguntas dirigidas a uma única pessoa, Jesus Cristo. Maria, tu serás a mãe do Salvador. Ela não tinha todas as respostas, mas ela tinha todas as perguntas e incertezas focadas em Deus. E se você olhar para a maioria dos anjos, dos santos, eles começam com mais dúvidas do que certeza, mas eles começam apaixonados por Jesus. Onde você deposita suas perguntas? Onde estão as nossas expectativas? Gente, lembre do tempo, ou se não, recorde agora. Eu tenho batido na tecla, visite a igreja fora do ofício. Momento ofício é missa. Comece a entrar no meu vocabulário. Visite a igreja num dia de tarde ou um dia de manhã, que você vai escutar geralmente os passarinhos cantando. E você vai lá no sacrário, você vai embaixo de um crucifixo, você vai ter momentos tão fortes. Padre, o senhor está falando do senhor, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que lidar com trator. Aqui tem muita gente do Mato Grosso que trabalha no campo, plantando soja. Tudo bem, mas pelo menos uma vez, vai além da obrigação. O primeiro amor, quando a confissão era libertação, a Eucaristia era tesouro, a palavra era alimento diário. O que é o primeiro amor? Eu repito, quando a confissão era libertação. Qual a última vez que você confessou? Qual a importância que você dá à confissão? Eucaristia era tesouro. Como temos nos preparado para a Santa Missa? Chegamos atrasados e saímos antecipados. E não venha me dizer que missa na televisão é suficiente. Não. Para os doentes, para os idosos, para os impossibilitados, sim. E desafio, lhe dou um exemplo muito claro, uma analogia. O dia que você estiver com muita fome, muita, barriga roncando, fica assistindo o comercial de churrascaria e vê se mata a tua fome. Quando a palavra é alimento diário, meus irmãos, você vai sair daqui com um peso na consciência e com um apelo. Cada um tem que ter a sua Bíblia. E você dizer mais, não é um pela casa inteira não. Aqui todo mundo pode comprar uma Bíblia. Se não consegue comprar uma maior ou uma menor, cada um tem que ser a sua. Marido uma, mulher outra. E tem que ler junto todo dia o trecho. A última coisa do dia, ou no momento certo, é um trecho da Sagrada Escritura. Lembra quantas vezes a gente chorou na presença do Santíssimo? Qualquer homilia tocava a nossa alma. A gente falava de Deus com brilho nos olhos. O que aconteceu? Não foi que Deus se afastou de nós. Nós fomos deixando o coração esfriar. O mundo esfria. O TikTok esfria, não dá tempo para reflexão. O Instagram esfria, porque cada momento é uma emoção. Com o tempo, parece que a gente vai ficando inteligente demais e cínico demais. Eu sou muito inteligente para aceitar crer em Deus. Eu estudei muito, padre. Eu fiz faculdade, eu fiz mestrado,
eu fiz doutorado, diz os filhos. Eu não acredito mais na Bíblia. Eu prefiro acreditar num filósofo, num historiador, num sociólogo. A gente começa a achar que sabe tudo sobre Jesus Cristo, e aqui é viciante. Ei, falando com você, é viciante, porque nós que ainda somos de igreja, quando começa o padre ler uma leitura do Evangelho, olha o que a gente faz, já sei. Você vai na missa, começa uma leitura, já sei. Esse já sei estraga, porque você não espera, não busca o eco da palavra de Deus hoje. Quando aquele dia a palavra de Deus chegou na tua vida, provocou alguns apelos, hoje pode provocar outros. Como reacender a chama do amor? Agora, terceira. Como reacender a chama do amor? Lembre-se, e eu diria que seria a terapia de Emaús. Lucas capítulo 24, não vou ler, porque ele é extenso. Quem conhece a história dos discípulos de Emaús, levante a mão. Oh meu Deus, vou ter que contar? Cadê a catequese bíblica, gente? Pelo amor de Deus, vocês fazem o que em casa? Só novela? E só novela velha, Maria da Sucata, né? Como é que é? Maria da Sucata. Que mais? Rainha da Sucata, aí só novela velha, não tem nem fazem mais dinheiro para fazer novela nova, e o povo fica tudo hipnotizado. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora. A história de Emaús é que 2 discípulos de Emaús estavam voltando, Cleofas e o outro, que somos nós. Estavam voltando para Emaús, 13 quilômetros, no domingo da ressurreição, mas eles não viram a ressurreição, desanimados. E de repente entra um forasteiro, e esse forasteiro pergunta: por que vocês estão com cara de funeral? Por que vocês estão tristes? Lucas 24. E eles disseram: tu és o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Nós seguimos um homem que era chamado Jesus, e até pensávamos que ele era o Salvador, mas as autoridades o condenaram e ele morreu. Já faz 3 dias e nada aconteceu. Estamos voltando para casa desanimado. O forasteiro começou a falar da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. E chegaram até Emaús, era tarde. O forasteiro, que era Jesus, fez querer ir longe, seguindo o caminho. Os discípulos disseram: é tarde, fica conosco. Jesus partiu o pão, então os olhos se abriram, e eles viram que era o Senhor. E dizia um para o outro: você se lembra como o nosso coração ardia quando ele nos falava a palavra de Deus? Lembraram da história agora, sim ou não? Vamos, gente, reaja por favor, sim ou não? Muito bem. Como reacender na terapia de Emaús? Entrar na dinâmica de Emaús. Eles estavam com o rosto triste. Como reacender? A alegria tinha acabado, a esperança tinha morrido. Jesus se aproxima e começa a soprar. Como se reacende uma brasa? Nós às vezes percebemos, você já viu muita gente que vai acender a churrasqueira, e não faça nunca isso. Coloca o fogo, parece que não vem, aí pega o álcool e joga em cima. Por favor, nunca faça isso. O que acontece? Explode e queima. A gente não reacende a fé jogando gasolina, jogando álcool. A gente reacende a fé deixando o Espírito Santo soprar a brasa que ainda tem dentro de mim.
Peça comigo, Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, sopre sopre a brasa que ainda há dentro de mim. a brasa que ainda há dentro de mim. Eu sei que este sopro, Senhor, Eu sei que este sopro, Senhor, vem da Tua palavra. vem da Tua palavra. Dai-me a Tua palavra Dá-me a Tua palavra e abrase meu coração. e abrace o meu coração. De novo, estou dizendo, cada um com a sua palavra de Deus diariamente. É a palavra de Deus, é o sopro do Espírito Santo que mantém a brasa da fé acesa. O sopro da palavra. Jesus explicava sobre a palavra. O sopro da Eucaristia. Quando Jesus entrou, partiu o pão, eles descobriram, é o Senhor. Eles reconheceram na fração do pão. É nesse momento que eu quero dizer, qual a qualidade das suas comunhões? Como esses dias uma senhora disse, eu parei de comungar, eu perguntei, por quê? Não sei. Eu sei, só não pude falar no rádio. O diabo que tirou a vontade dela comungar. Mas eu estou em pecado, para que existe a confissão? A palavra Eucaristia é o sopro do Espírito que nos mantém acesos na fé. Decidir voltar. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Veja o que diz esse texto para aqueles que diziam, eu te acuso, vocês não me amam. Recorda-te onde caíste. Então a primeira palavra questionadora, recorda onde você caiu. Você caiu num desejo libidinoso? Caiu porque foi a uma feitiçaria? Caiu, como a mulher disse esses dias, no desespero, eu apelei para a magia? Você caiu porque no momento de desespero você blasfemou contra Deus? Você caiu porque não aguentava mais a cruz? Arrependa-se. Então, primeiro, lembra-te onde caíste. Segundo, arrependa-te. Talvez essa é a parte mais difícil. Reconhecer, eu errei, eu falhei. Sim, era domingo de eu ir na missa, tocou o telefone, alguém me convidou para ir jogar bocha, para ir jogar futebol, e você não foi, caboclo. E adorou que a tua esposa não foi também. Arrependa-te. Volta às obras. Recordar. Faça memória onde caiu, onde deixou Deus. Quando você parou de amá-lo e só passou a pedir coisas. Anote isso. Quando você deixou de amá-lo e só passou a se relacionar com Deus para pedir coisas, isso não é amor, isso é mercado espiritual. Ô padre, mas aí o senhor destrói tudo. Sim, se o teu relacionamento com Deus é só pedir coisas, o amor acabou faz tempo. Lembre-se do momento em que seu coração ardia por Deus. Esse retiro, e todo retiro é uma cura, uma missa inesquecível, uma adoração, onde volta a ter presença, uma memória de gratidão. Por que nós somos tão pouco gratos pelo que temos? Porque estamos doentes. Nós somos pouco gratidão, nós somos mais petição. É uma doença. Arrependa-se, segundo o verbo. Não é pecado apenas não fazer o mal. Nós temos essa linha. Eu não fiz o mal, padre, como eu diz assim, foi confessar, não matei, não roubei.
não é só não fazer o mal, é pecado também esquecer de fazer o bem. Vou repetir: não é pecado apenas fazer o mal, deixar de fazer o bem e amar também é um pecado. Quantos filhos são revoltados dentro de casa porque não sentiram o amor dos pais? A falta do amor, a falta do carinho, quando não vem com abusos psicológicos, Deus o livre, um abuso físico, molestar. Às vezes, pedir perdão de grandes pecados, mas o maior pecado é a mornidão. O sentimento é hóspede que vem e vai. Sentimento é hóspede que vem e vai. A vontade é dona da casa. Vou repetir, senhoras, senhores. Sentimento, muita gente ficou horrorizado quando eu desmanchei aquele casamento. Que a mulher ligou, já dei no rádio, quem acompanhou? Levante a mão. A mulher ligou: estou com o casamento marcado, padre, estou com os convites entregues, festa paga, mas ele não larga de beber, e agora, todo motivo, qualquer briguinha ele vai para o bar, mas eu creio que eu vou mudar. Eu falei: larga desse homem, adia esse casamento. Não vou dizer acabe o casamento, adie, porque se hoje ele já está agindo assim, depois de casado será pior. Mas eu posso mudar. Eu falei: você vai entrar num relacionamento, ninguém case já pressupondo que tem que mudar o outro. Você não merece isso. O que ela fez eu não sei, mas claro, eu fui. Sentimento é hóspede de nossa casa. Sentimento de amor, de ódio, sentimento de carinho, de desafeto. A decisão é dona da nossa casa. Volte às práticas simples de caridade. Vontade é dona da casa. Volte à confissão frequente. A vontade é dona da casa. Adoração, leitura orante, missa e devoção. Jesus continua sendo o mesmo. Aquele que te encantou é o mesmo que daqui a pouco vai estar na adoração. O primeiro amor não é sentimento, é decisão. Eu quero voltar a Jesus Cristo. Eu quero começar esse retiro para sair incendiado de Jesus Cristo. Amados filhos e filhas, quando nós nascemos, nós recebemos um dom, a fé. Eu tenho falado que sentimento é hóspede, decisão é dona da casa. Eu quero falar de fé não como sentimento. A fé não nasce de mim, a fé não nasce de nós. Ninguém acorda um dia e decide fabricar fé como criar uma opinião. A fé não é uma ideia, não é uma filosofia, não é otimismo, não é positivismo. A fé é graça. O catecismo da Igreja Católica ensina que a fé é um dom dado por Deus. O que é uma fé teologal? Deus é a origem da fé. Deus é o motivo da fé. Deus é o fim da fé. Ela não é razão humana. Por isso São Paulo vai dizer a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, versículo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 6. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé
é dom de Deus. A fé nos liga diretamente a Deus. Não é acreditar apenas que Deus existe. Até os demônios creem em Deus, mas tem medo. Quem escutou o evangelho de domingo passado, o diabo discutiu com Jesus citando a Bíblia. O diabo citava, Jesus citava. Qual era a diferença? Um acreditava, outro não. Um obedecia, outro não. Então, a fé é acreditar em Deus. Então a pergunta fica no ar: o que na tua vida você mudou porque acredita em Deus? Eu larguei de ser desonesto no meu emprego por Jesus. Eu larguei a minha vida de prevaricação por Jesus. Eu larguei a amante por Jesus. Eu larguei o amante por Jesus. Eu larguei de ser fofoqueiro por Jesus. Eu larguei de ser egoísta e suvina por Jesus. A pergunta é: o que mudou na tua vida por causa de Jesus Cristo? Ou a tua fé são palavras e as ações são de pagãos? Três coisas são importantes na fé: confiar, aderir, entregar-se. Confiar, aderir, entregar-se. Repita comigo: confiar, aderir, entregar-se. Gente, todos aqui foram batizados. Muitos fizeram a primeira Eucaristia, nem todos fizeram a Crisma. E eu quero instigá-los, mesmo porque você não pode ser padrinho de batismo se não tem a Crisma. Você pode enganar o padre da paróquia, você pode tentar passar um lero-lero, mas padrinhos de batismo, para você ser padrinho, você tem que ter batismo, primeira comunhão, Crisma, e se for casado, casado na igreja. Ah, padre, mas eu não concordo. Lamento, meu filho, a religião não foi feita para te agradar. A religião não é uma negociação. Ou você aceita ou não aceita. Nós não vivemos uma democracia dos 50% mais um. A religião não é democrática, ela é teocrática, revelação de Deus. Por isso, no batismo, nós começamos essa experiência com Deus. Na Eucaristia, nós sentimos a docilidade, o sabor de Deus, podemos usar esse termo. E na Crisma, a unção de Deus. O que é uma fé humana? Por exemplo, fé humana é quando você entra no avião e você acredita que o avião não vai cair. Deus o livre se cair. Fé humana, você acredita que todos que estão andando na rua vão obedecer, sinal verde passar, sinal vermelho parar. Se acontecer o contrário, alguém atravessou. O que é fé espiritual? Eu falei fé humana. O que é espiritual infusa? É a capacidade de crer sem ver, de acreditar sem tomar, ver sem crer. Não é porque a pessoa é inteligente que ela tem fé. Se fosse assim, as pessoas mais inteligentes seriam pessoas fervorosas. A fé não tem a ver com inteligência, ela tem a ver com adesão. As três verbos que eu falei. Por isso que pessoas simples, como diz um texto: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Às vezes nós encontramos verdadeiros doutores, até pós-doc,
doutores na faculdade, nas universidades, mas são cegos para as coisas de Deus. Lamentável. Do outro lado, se encontra senhorinhas e senhorzinhos que nos dão um banho, uma lição de fé. Fé é eu aceitar Jesus Cristo. Fé é eu pedir: Senhor, eu não compreendo, mas eu aceito. Eu não entendo, mas eu faço. Portanto, é uma abertura do coração. Fé é semente. Nós sabemos que toda semente é uma semente boa. E desculpe dizer, semente é ato e potência. Eles têm dentro de si a potência de ser a planta que vai ser. Então, a fé é uma semente que precisa ser cuidada. Você vai me perguntar: pode-se perder a fé? Lamento em dizer, Deus não tira. O que dá, Deus não tira. Segundo, Ele dá, mas Ele é um cavalheiro. Deus não nos acorrenta a Ele. Está me escutando? Deus dá e não tira. Mas Deus dá e é cavalheiro, e pelo livre-arbítrio não nos acorrenta a Ele. Então, nós podemos perder a fé. E eu vejo muitas pessoas que perderam a fé, até na minha família. Pessoas que perderam a fé. Você vai dizer, mas sair do catolicismo não é perder a fé, é o começo. Talvez porque se acham muito inteligentes para aceitar que existe alguém superior para obedecer, Deus. Dizia São Tomás de Aquino. O orgulho, a soberba, é a maior inimiga de Deus. Por quê? Porque eu me acho tão importante que eu não admito que eu tenho que obedecer um ser superior. Não foi esse o primeiro pecado do paraíso? Querer comer da árvore do bem e do mal, para ser como Deus? Por que você acha que os países de hoje, antes se brigava por território, espaço de terra? Hoje a luta é pelo poder do petróleo, poder das pedras raras, das energias, os combustíveis. Só mudou o motivo da guerra, mas o ser humano é igual. E cada vez Deus está ausente pela soberba e pelo orgulho. E isso reflete em nossas casas. Por que a pessoa não vai à igreja ao domingo? Você nunca pensou? Porque ela é orgulhosa? Eu vou me misturar com essa gentalha? Eu não preciso disso. Isso é orgulho. Você nunca pensou por que a pessoa não vai à missa na comunidade? Seja na sua cidade, lembra da sua cidade, não vai lá porque é calor. Não, é porque a pessoa se acha muito especial para estar no meio do povão. É soberba, é vaidade, é o pecado original. Nunca me esqueço de uma mulher que disse: pelo amor de Deus, padre, não vou mais na sua missa. Não me peça para dar a mão para quem está do meu lado, porque eu pego chulé da mão. Eu falei: é um favor, senhora, nunca mais aparecer. Por favor, gente. O orgulho e a vaidade é o maior inimigo nosso. Se convida para um terço, não é que a pessoa não vai, ela é orgulhosa para não ir, não é por vergonha. Você não vai fazer uma novena de Natal porque você é um orgulhoso e preguiçoso. Todos nós temos crise de sentimento. Você não sente mais vontade de rezar. A missa parece chata.
Deus parece distante. Isso não é perda de fé. Vou repetir de novo, por favor, atentos. Eu estou falando de um diagnóstico que a maioria aqui está sofrendo. O terço não agrada, a missa é chata, o padre é anacrônico, a Bíblia é ultrapassada, é um mito. Na verdade, não veja como perda de fé, talvez uma noite escura ou o diabo tentando te afastar de Deus. Uma noite escura onde o diabo está tentando te afastar de Deus. Veja como um momento de purificação. Veja que Deus está pedindo para você amá-lo sem sentir consolo. Amá-lo sem sentir consolo. E quando eu preparava esse texto, eu quero dizer um fato. Alguém aqui já cuidou de uma pessoa na fase terminal da vida? Vou dizer um exemplo. Quando vocês, no final da vida, meu pai ficou 84 dias na UTI. Eu ia lá, eu não tinha consolo dele. No começo ele me enxergava, depois não me via mais. Sei de outros que cuidou da mãe de Alzheimer, que a pessoa já não responde, não sabe mais nem que é filha, não sabe que é você que está lá. Mas você entende que amar, você faz, porque se eu amava meu pai, não tive a oportunidade de conviver tanto com a minha mãe, mas no final, os 3 anos da minha mãe também com Alzheimer, eu viajava daqui para lá. Você faz por alguém porque você ama, você já não espera consolo. Entendeu o que eu estou falando? Assim tem que ser na vida espiritual. Numa noite escura, no momento de uma dor, faça tudo, mesmo sem esperar retorno. Você faz. No mundo humano você faz. Faça para Deus. A perda da fé, sim, é algo perigosíssimo. É quando uma pessoa, e aqui existe, quando uma pessoa deliberadamente, ela diz assim: eu não aceito Deus e não quero viver os preceitos de Deus. Isso chama-se apostasia. Tanto que está acontecendo muito de pessoas que renunciaram a Deus, não podem voltar a confessar, não podem voltar a comungar, tem que fazer um ato de retratação. É um documento de volta para a igreja. Se publicamente renunciou a Deus, publicamente tem que aderir a Deus. O grande problema disso, meus irmãos, são os 3 grandes ladrões da fé. Querem saber quais são os 3 grandes ladrões? Primeiro, a indiferença. No amor também. Coitada de uma mulher, que pena, vou dizer a palavra pena, para pegar mesmo, para te mexer mesmo, se você se tornou invisível para o teu marido, ou se você se tornou invisível para a tua mulher. Lamento, meu sentimento se você se tornou uma pessoa invisível na sua família, ninguém te vê. Lamento, porque a indiferença é uma horrenda expressão de desamor. Mas também para Deus é a mais perigosa. Não há briga. Esse é o problema, não há briga. O casal não briga, só se separa. A família não briga, só te esquece. E se eu só lembro de você se você tiver uma aposentadoria com vontade de ganhar presente ou de passar a mão no teu dinheiro. A vida fica tão cheia de coisas que não há espaço para Deus. Não há espaço para o transcendente. A gente se mergulha tanto, principalmente no começo de ano, IPTU, IPVA, comprar as coisas para os filhos ir para a escola, pagar o que gastou, comprou o que não precisava, gastou o que não tinha. Final de ano, né? Carnaval, Natal,
comprou o que não precisava e gastou o que não tinha. Aí fica desesperado, com as brusinhas de promoção, brusinha, com as compras de Natal que... E a pessoa, sinceramente, quando ela perde a fé, ninguém perde a fé com um ataque cardíaco fulminante. Vou repetir: ninguém perde a fé como quem morre com um ataque cardíaco fulminante. Perde a fé com anemia. Vai se esvaindo aos poucos. Morre de fome. Ninguém perde a fé como um ataque cardíaco, mas por anemia. O escândalo. Outro grande perigo de perder a fé, quando você olha para a vida de um acontecimento de um padre, e aqui nós temos muita responsabilidade, e nós padres temos um pecado duplamente. Esses dias eu disse a uma pessoa: você tem noção que se escandalizar a um dos pequeninos, o teu pecado será maior? Disse a um padre. Eu não... Acredite, meus irmãos, eu não tenho tantos amigos não, e eu não estou dizendo que eu sou santo, mas eu gosto que alguém seja verdadeiro comigo, e estou dizendo a você: quanto mais você tem influência na sua paróquia, se você fizer alguma coisa errada, você vai pagar pior, porque você será motivo de escândalo para um pequenino. E o escândalo, ele leva a pessoa a perder a fé. E ela pensa assim: se fulano, que é tão importante na igreja, já falei que nós padres é um problema sério. Eu confesso para vocês, eu não republico notícias ruins de padre, mas tem muita. Infelizmente temos que admitir que teve muitos padres, tiveram e existe, que se perderam. Mas eu não replico. Mas quando a gente vê alguma coisa na igreja, e a gente pensa assim: fulano de tal é do CAEP, fulano de tal é do CPP, fulano de tal é ministro da Eucaristia, fulano de tal é isso, e se ele fez isso, sabe qual é o preço? A verdade passa a ser uma mentira. A pessoa olha assim: se aquilo que ele fez, então aquilo que se prega é uma mentira. Isso é um segundo perigo de roubar a fé. Terceiro, um pecado grave. Persistir num pecado grave alicia a alma. Você vai dizer assim: mas o importante é não ser pego e não ser visto. Filha de uma mãe, não se trata disso. Se trata de ser verdadeiro, não é de fazer as coisas escondidas e não ser pego. Se trata de ser reto, honesto, porque o bom traidor, escutava esses dias, é aquele que a mulher não desconfia. Mas meu Deus do céu, bom traidor, existe isso? O bom adúltero, vamos começar assim: o bom ladrão, não existe isso. O pecado é pecado, e a persistência no pecado leva à perda da fé. Terceira analogia: a fé é uma planta, não é um diamante. Se você tem um diamante, ou você tem uma joia que vale alguma coisa, e você esconde na gaveta, esconde no cofre, aquela joia, passa o tempo, ela vale o mesmo valor, ela tem o mesmo valor. A fé, se você guarda, ela é planta, ela morre. A fé não é um diamante, é um ser vivo, é uma vida. Analogia, terceira: se não cuidar da fé, enfraquece. Se não proteger, ela morre. Por isso eu vou insistir de novo, acho que pela quinta vez: alimente
regue com a palavra. Por isso que eu estou com a Lexio Divina, todo dia no Experiência de Deus, agora em Romanos, Eucaristia, confissão, vida de oração. A fé não cresce com descuido, a fé é intimidade. Se nós nos distanciamos dos amigos com pouco tempo, nós nos tornamos estranhos. Se nos afastarmos de Deus, em pouco nós nos tornamos estranhos. Eu gostaria que você entendesse, eu falei que existe a apostasia, que é aquela tentação. Lembra que eu falei do orgulho? Nós pensamos orgulho geralmente em roupa, em vaidade. Não, eu estou falando do orgulho espiritual. Cuidado, se às vezes a gente não é mais de grupo de oração, porque achamos que já sabemos o bastante. Largamos o grupo das comunidades porque achamos que já não nos misturamos mais. Já não tenho mais, não preciso mais disso. Já não rezo mais junto porque eu não preciso. Mas existe a apostasia, que é renegar Deus. E eu digo, repita comigo: se a fé é dom de Deus, se a fé é dom de Deus, dai-me, Senhor, esta fé. fé. Se a minha fé está fraca, se a minha fé está fraca, aumentai minha fé. aumentai minha fé. Se a minha fé parece pequena, Se a minha fé parece pequena, crescei a minha fé, Senhor. Crescei a minha fé, Senhor. Gostaria que você repetisse também esta frase: Senhor, reacenda em minha fé, Senhor, reacenda em minha fé, que tu mesmo plantaste. que tu mesmo plantaste. Senhor, reacenda em minha fé, Senhor, reacenda em minha fé, que tu mesmo semeaste. que tu mesmo semeaste. Senhor, reacenda em minha fé, Senhor, reacenda em minha fé, que tu mesmo me deste. que tu mesmo me destes. Querido povo de Deus, nós não somos para Deus um número, nós não somos uma multidão, nós somos um nome. Eu queria lembrar você, Isaías capítulo 41, versículo 1. Diz assim: não tema, pois eu resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Isaías 43, versículo 1. Não tema, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Deus não apenas me criou e nos criou, Deus investiu em você, Deus investiu em mim, Deus se comprometeu com você, Deus se comprometeu comigo. E à luz do Novo Testamento, eu queria que você entendesse e diga para quem está do teu lado: você não é descartável, você não é descartável, você não é um erro, Você não é um erro, você não é um acidente na história, você não é um acidente na história, você foi resgatado na cruz de Cristo. você foi resgatado na cruz de Cristo. Você sabe que na Bíblia todo nome tem identidade. Eu confesso que às vezes eu tenho sentimento de compaixão de alguns nomes que estão dando aos filhos. Estou sendo educado ao falar. Pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus, pai, cuidado o nome que você dá, vai ser bullying a escola inteira, a vida inteira. Não faz muito que o padre só podia batizar, até que houve uma polêmica esses dias. O padre se excedeu um pouco,
mas o nome não era um nome cristão, e o padre agiu como antigamente. Se você queria colocar um nome pagão, o padre aceitava no registro, mas batizava com nome cristão. Isso era uma prática. Aconteceu recentemente com uma pessoa muito influente, não sei de que, mas era. Na Bíblia, nome tem valor. Abraão, sacrifício de Isaque. Samuel, a voz de Deus. Moisés, na sarça ardente. Maria Madalena, ele disse Miriam. Jesus chamou pelo nome. Eu citei, Deus chamou Abraão, na sarça ardente, Moisés. Maria Madalena, Jesus, Maria, Miriam. Nós somos chamados por Deus, e Deus continua nos chamando. Nós não somos invisíveis diante de Deus. Deus conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Deus conhece a nossa história. Deus conhece os nossos traumas. Deus conhece as nossas dores. Eu gostaria que você entendesse, nesse retiro, você não é mais um no retiro. Ele está dizendo, você é meu. Você é perfeito aos meus olhos. Você é forte para mim. Você é minha filha amada. Você é meu filho amado. E isso é curativo. Jesus olha para você e te chama pelo nome. É uma cura da identidade física, da identidade emocional. Escute dentro do seu coração, não temas, eu te resgatei. Eu quero que nesse momento, antes de continuar, você vai pegar um pedacinho de papel e vai escrever o seu nome completo. Você vai ter que rasgar, porque nós vamos passar recolhendo daqui a pouco. Eles estão dando um papelzinho, agora que eu vi que estão entregando. E você que está em casa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, e você vai ter a oportunidade de participar deste momento. Você é de Jesus, por favor. Escreva o seu nome completo. Pior coisa, não aceite te chamar de apelido, não. Gente, pelo amor de Deus, o pai, vai escrevendo enquanto eu vou colocando meus desafetos. Coloca o nome tão linda, Manuela, aí começa Manu. Luiz Alberto, Beto. José, Zé. Quando não é um outro apelido, pare de chamar de apelido. Mãe, e é você e o pai que começa. Se é João Pedro, é João Pedro. Se o nome completo, que história de ficar com apelido diminutivo. Então coloca de uma vez o nome diminutivo, Zezinho. Coloca o nome Manuzinha, Chiquinha. Coisa feia. E a culpa é dos pais. Se o pai e a mãe começam a exigir no começo, ninguém da família chama. Você não está sozinho nessa hora. Você não está sozinho nesta hora. Agradeça. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Você pode confiar. Escreva teu nome e entrega. Você pode confiar. Teu caminho ao Senhor. Seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar. Você tem que se entregar E provar do seu amor. Confia nele e o mais Ele fará. Deixa na mão de Deus. Deixa nas
nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Confia nele. Confia nele. E o mais Ele fará. Mais Ele fará. Deixa nas mãos de Deus. Deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Escreva seu nome completo, entrega. E o mais Ele fará. Você é de Jesus. Pensa isso. Eu sou de Jesus. Sou de Jesus. Filho, hoje nós vamos caminhar para o grande incêndio da alma. Vou repetir de novo. Hoje nós caminhamos para a adoração, que vai ser o grande incêndio ou reacender de nossa alma. Vocês estão vendo aqui algo que representa o círio pascal, e nós vamos construir esse círio juntos. Mas é a partir desse momento que você diz: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero sentir minha alma incendiar, eu quero que o fogo que está apagando reacenda. Que Jesus está dizendo: eu te conheço, eu sei como você veio nesse retiro, eu sei como você teve dificuldades para vir, eu sei que tua esposa te trouxe no laço, eu sei que você veio e está cansado de ficar no ônibus, e agora está cansado de estar sentado. Mas eu digo para você, nós temos no círio pascal duas palavras: alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Tem até uma música que, se não me engano, de Eugênio Jorge. E eu gostaria, alfa e ômega, mas nesse retiro, atenção, o alfa apresenta o começo de nossa caminhada na fé. Quando você começou a caminhar na fé? Aquele primeiro amor, o momento em que a chama se acendeu em você. O ômega é o destino, é o fim último de todos nós, é a plenitude da vida com Deus. Mas nesse retiro, eu não quero falar só do alfa, eu não quero falar só do ômega. Entre o alfa e o ômega está a nossa vida, o hoje da nossa história. Por isso, nós vamos pedir a Deus, na adoração de hoje: eu sei quando comecei, eu sei onde quero chegar, mas Senhor, hoje, reacenda em mim a chama do Teu amor. Hoje, reacenda em mim a chama do Teu amor. Repita: hoje, reacenda em mim a chama do Teu amor. Obrigado, Senhor. Onde eu comecei a Te amar. E dai-me a graça de continuar sempre Te amar. A perseverança final. Mas hoje eu decido. E peço, Senhor, o derramamento do Teu Espírito Santo. Para que a chama do Teu amor incendeie a minha alma. Amém. Alfa, ômega. Alfa, ômega, princípio e fim, sim
é, sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, Ele é, sim, Ele é. Vai ficando de pé. De novo, Alfa, ômega. Alfa, ômega, princípio e fim, Sim, Ele é, sim, Ele é. para terminar, Alfa, ômega. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, Ele é, sim, Ele é. E nós vamos pedir, como em Pentecostes, Senhor, venha derramar graças e bênçãos sobre nós agora. Veja, nós falamos que agora nós estamos pedindo acender a chama do amor de Deus. Diante daquilo que nós já vivemos, peça. Eu navegarei, navegarei No oceano do Espírito, oh Senhor, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eles cantam a parte e diga agora, diga teu nome, eu, Reginaldo Manzotti, peço a graça, Jesus, Peço a graça, Jesus, de ter o meu nome de ter o meu nome escrito no teu coração, Jesus. escrito no teu coração. Faça cair sobre mim Faça cair sobre mim uma fagulha do teu amor, uma fagulha do teu amor reacenda dentro de mim e acenda dentro de mim o amor, o amor, o desejo de pertença, desejo de pertença, a vontade de servir-te. a vontade de servir-te. Incendeia minha alma, Jesus. Incendeia minha alma, Jesus. Faça-me amar mais, Faça-me amar mais. faça-me querer mais. Faça-me querer mais. Dai-me um batismo no Espírito Santo. Dá-me um batismo no Espírito Santo. Então levanta a tua mão e cante. Espírito, Espírito, Espírito que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Filho amado, você sabe que quando a brasa está apagando, ela só tem um jeito de reacender: se encostar perto da outra. Sabia disso? A lógica. Por isso, no primeiro momento de oração agora, um vai rezar pelo outro. Você não sabe o que você vai rezar, você não sabe. Apenas você vai pedir, impõe as mãos e diga: Senhor, eu peço uma porção redobrada do fogo do teu Espírito sobre esta pessoa. Apenas peça isso. Eu não sei, Senhor, o que essa pessoa precisa. Eu não sei de suas feridas e de suas mágoas. Vai rezando. Eu não sei qual é a maior graça que essa pessoa está precisando. Mas se eu estou aqui, eu quero rezar. Cure as feridas mais profundas. Cura, Jesus, o esfriamento, a indiferença. Cura, Senhor, aquilo que faz essa pessoa sofrer, aquilo que está fazendo essa pessoa se sentir desconcertada, desanimada. Manda teu Espírito Santo, Senhor, reacendendo, batizando, reacendendo, fazendo vibrar de novo. Vibra, Senhor, o teu Deus, vibra na vida dessa pessoa. Passe, Senhor, pela coluna vertebral, passe, Senhor, por todo o corpo, passe, Senhor, dos fios de cabelo aos pés, na vida desta pessoa agora. E reza comigo por essa pessoa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pode soltar a pessoa, apenas diga para ela: Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de todos os seus temores. E vamos cantar para toda essa assembleia: Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecoste, como em Pentecoste, e enche-me de novo. Só na voz: Espírito, Espírito, só vocês, vai, povo de Deus. Coisa linda, Senhor. fogo, E enche-me de novo, Senhor. No início desse retiro, clamemos: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. o seu nome, que foi escrito, estará aos pés do Santíssimo hoje. Amém.